Fala pessoal, tudo bem com vocês? Confirmou. Vitor Pereira anunciado, confirmado no Flamengo a partir de 2023. Que coisa, hein? Isso ainda gera debate e a gente está curioso para saber os motivos dessa escolha depois de tudo que ele falou ao Timão e depois de tudo que aconteceu nos últimos dias. Tem um preparador físico também que era do Jorge Jesus na comissão técnica. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Agora é oficial, ainda não, digamos, com o contrato formalizado, porque o Vitor Pereira ainda tem contrato vigente com o Corinthians até 31 de dezembro, e é por isso que o anúncio do Flamengo, do Clube de Regatas Flamengo, na sua rede social, foi da confirmação de um acordo firmado para que Vitor Pereira seja o técnico em 2023. Aliás, pelos próximos 2 anos. É curioso, né, que no Corinthians ele exigia apenas 1 ano de contrato e que depois rediscutiria essa situação. O mesmo aconteceria se ele permanecesse, pelas informações que a gente tinha. Pois bem, com o Flamengo ele optou por 2 anos de contrato para comandar o rubro-negro com mais recursos, com mais possibilidades de títulos e tudo mais. O anúncio, então, do Flamengo foi de um acordo a partir da próxima temporada. Dia 1º de janeiro vem a confirmação oficial, mas é claro que isso já está tudo firmado, que isso já está tudo garantido, que o Vitor Pereira já deve estar trabalhando no planejamento, já deve estar conhecendo o elenco, já vai se reapresentar com todo mundo, enfim, uma questão meramente burocrática que vai até o dia 31 de dezembro, quando ele ainda tem o vínculo com o Corinthians, que inclusive já anunciou outro técnico, será o Fernando Lázaro e tudo mais. O preparador físico que trabalhou no Corinthians, o Antônio Ascensão, não quis permanecer no Brasil. E com isso, o Marcos Braz e a diretoria do Flamengo conseguiram acertar o retorno do Mário Monteiro, que era preparador físico do Jorge Jesus. E ele retorna agora para fazer parte da comissão permanente do Flamengo, inclusive para auxiliar nesse processo de adaptação. A gente sabe que o Vitor Pereira até já conhece o futebol brasileiro, mas como o Mário Monteiro já trabalhou com vários jogadores, inclusive, desse elenco do Flamengo, talvez isso facilite. E vale lembrar uma situação, hein? O Flamengo com o Jorge Jesus naquela reta final voou em campo. Voou em 2 competições simultâneas, foi campeão, inclusive, Libertadores e Campeonato Brasileiro, com todo mundo sabe, eu não digo com o Jorge Jesus não poupando ninguém, porque isso é uma falsa verdade. Ele foi muito inteligente, o Jorge Jesus, em termos de minutagem. Ele distribuía muito bem essa minutagem, muitas vezes preservava em determinados jogos alguns jogadores deixando no banco, colocando depois, ou então retirando mais cedo da partida. Mas ele foi muito competente nessa estratégia, naquele segundo semestre, porque ele chega quase na metade do ano, né, o Jorge Jesus substituindo o Abel Braga, e até o final dá um sprint muito forte e aquele time teve um preparo físico muito interessante. Então por isso que eu gosto de lembrar esse ponto. E o Mário Monteiro está de volta agora para não só fazer essa adaptação, mas também desenvolver todo o seu trabalho na preparação física, além de ser um português, né, que é casado com uma brasileira. Então o Vitor Pereira que perdeu o cara que trabalhou com ele no Corinthians, mas teve o acréscimo, o reforço desse cara que já conhece o elenco, trabalhou super bem e ainda é conterrâneo do Vitor Pereira. Então tem todo esse aspecto. A gente sabe que o Felipe Almeida também, inclusive, segundo o Kia Jorabichian, não quis assinar com o Flamengo pelo que o Vitor Pereira tinha dito aos torcedores do Corinthians, aos dirigentes do Corinthians, então entendeu como uma situação chata, ruim e não quis fechar com o Flamengo. A gente não sabe os outros nomes da comissão técnica do Vitor Pereira, mas ele foi perdendo alguns pares no meio do caminho e agora vai ter que remontar, né, o Luiz Miguel, que é seu cunhado, por exemplo, esse vai permanecer. Família, né? Não tem jeito. E a família, na verdade, foi o grande centro do imbróglio, né, entre Corinthians e Vitor Pereira, que esperou até o último minuto por ele. O Vitor deu uma declaração para a ESPN dizendo que não iria fazer nada a partir de agora, a não ser cuidar da sua sogra, iria voltar para Portugal e tudo mais, e realmente surpreende exatamente pelas declarações, por tudo que ele disse, surpreende que poucos dias depois a imprensa, através do Bruno Andrade, do André Hernan, do Portal UOL, estavam dizendo
que o Vitor Pereira já tinha um acordo para treinar o Flamengo. Essa confirmação foi vindo ao longo dos dias, pegou obviamente a diretoria do Corinthians de surpresa e agora vem a confirmação do acordo a partir da próxima temporada. Sim, o Vitor Pereira vai trabalhar no Brasil, vai continuar no Brasil e comandar o Flamengo pelos próximos 2 anos, pelo menos em termos de contrato, né? A gente não sabe como será a sequência do trabalho, mas pelo que ele desenvolveu no Corinthians, creio que ele tem condições de fazer um bom trabalho. Eu acho que esse debate ele é interessante, porque ainda tem gente que não está convencida sobre digamos, a condução do processo. Eu, por exemplo, eu penso que, obviamente, não foi legal o Vitor Pereira com o Corinthians. Se algo mudou no meio do caminho, é claro que ele deve falar, deve se manifestar nas primeiras entrevistas, né? Falando que, enfim, conseguiu contornar o problema familiar, que a sua sogra melhorou, não sei o que ele irá esclarecer e nem me cabe. E a gente só aborda a questão familiar, que para mim sempre é algo secundário, né, nas relações profissionais do futebol, se o jogador foi pra balada, se a mãe tá doente, se não sei, esse tipo de coisa não entra no noticiário, pelo menos na minha avaliação. Entra a partir do momento que isso interfere na decisão profissional. Então é por isso que a gente abordou muito a questão Vitor Pereira no Flamengo, no Corinthians. Porque isso estava impedindo, segundo o próprio, e também os dirigentes e os jogadores, segundo todo mundo envolvido, que isso estava impedindo dele permanecer no Corinthians. O meu timão publicou uma notícia, eu já falei sobre isso aqui no canal, dizendo que não era apenas a questão familiar, e talvez isso realmente venha à tona nesse momento, que ele queria fazer uma reformulação no elenco, queria afastar alguns veteranos, promover o ingresso de mais jovens, como por exemplo ele conseguiu nas contratações do Fausto Vera e do Yuri Alberto, promovendo jogadores da base que tiveram mais espaço, como o Lucas Piton, como o Duqueiroz, como o Watson, o Mosquito, enfim, que ele foi botando no elenco e não apenas aqueles jogadores mais veteranos e rodados. O Giuliano virou reserva dele, por exemplo, porque o Corinthians contratou muitos jogadores na faixa dos 30 anos, a maioria, e segundo o Vitor Pereira não dava para todo mundo jogar junto. Então ele queria um time competitivo, mas queria um time intenso, veloz, de jovens, e o Corinthians não só não estava disposto a afastar alguns medalhões do elenco, como não tinha verba, né, condições financeiras para isso. O Flamengo tem uma equipe muito mais, digamos, bem montada, com um potencial de títulos muito maior, sabemos. O Corinthians chegou no seu limite para chegar a disputar a decisão da Copa do Brasil com o Flamengo e acabou perdendo o título porque, enfim, até foi no detalhe, né? Foi na questão das penalidades, mas enfim, até disputou bem, mas o Flamengo era o favorito e pelo elenco que tem a gente sabe o potencial que tem para a próxima temporada. Tudo isso seduziu o Vitor Pereira e fez com que ele mudasse de ideia, mas eu realmente estou curioso pelas explicações. Agora, da parte do Vitor Pereira, óbvio que eu achei equivocada, especialmente, de novo, pelas declarações, por tudo que ele disse. Se para muitos ficaria feio ele dizer, não, eu quero ir para um time que dispute mais títulos, eu não sei, talvez ele não precisasse fazer nada. O problema é que ele fez juras de amor ao Corinthians. E depois, poucos dias depois, assinou com um grande rival, né, do futebol brasileiro, o Flamengo, enfim, dizendo que não ia permanecer por aqui e de repente opta por um clube, digamos, que lhe oferece um pouco mais, não sei. Enfim, essa questão ficou ruim. E aí tem o lado do Flamengo, que para muitos está no direito de não querer renovar com o Dorival e de querer buscar outro profissional que entende como o melhor para as características do seu elenco para a próxima temporada. Eu também acho que essa análise é correta. O problema, na minha opinião, foi a condução do processo. É você cozinhar um técnico que foi campeão, como o Dorival Júnior, que recuperou o time do Paulo Souza, que conseguiu botar Pedro e Gabigol juntos, que conseguiu dar ou se aproximar, fazer o time se aproximar daquele futebol desenvolvido pelo Jorge Jesus, se aproximar, tá, gente? O do Jorge Jesus era muito mais intenso, muito mais... e tinha outros valores, como o Gerson, como o Bruno Henrique, mas eu acho que o Dorival se aproximou em termos plásticos até, um time que jogava bem, mas para muitos não era o suficiente. Enfim, ele ganhou o título do Corinthians nos pênaltis, ganhou do Atlético Paranaense só por 1-0, sei lá. Tem muita exigência no Flamengo, né? Mas eu acho que o Dorival fez um bom trabalho. E eu acho que a condução não foi das melhores, que terminasse a temporada e dissesse ao Dorival, Dorival, que houvesse uma conversa mais franca. Isso não aconteceu. E o Dorival, obviamente, depois dos títulos conquistados, esperou por algo diferente, que não veio. E aí, meio que, digamos, por baixo dos panos, né, por trás da coxia, o Flamengo negociava com o Vitor Pereira. Se o Flamengo procurou o Vitor depois só dele ter, digamos, se despedido do Corinthians, bom, isso eu acredito que sim, e também realmente isso não é o problema.
Não é o problema o Flamengo procurar o Vitor Pereira depois que ele decide não permanecer no Corinthians. Isso o Flamengo está no seu direito, realmente. Acho que o problema foi a condução do processo com o Dorival Júnior. Ponto. E do Vitor Pereira em relação ao Corinthians. Acho que essas são as questões que pegam assim nesse momento. Mas o futebol tem disso. Tem de você fazer escolhas, tem você muitas vezes respeitar alguns valores e algumas, enfim, alguns profissionais, algumas pessoas que militam no futebol não respeitam, enfim, vão lá e fazem a coisa do jeito que tem que ser feita em prol do objetivo final, que é o campo, que é a torcida. Talvez amanhã ninguém lembre disso, talvez... Acho difícil, o torcedor do Corinthians vai ficar magoado ainda com a forma como as coisas foram conduzidas. O Dorival Júnior também vai ficar magoado do jeito dele, mas acho que o respeito do Dorival com o torcedor, com a instituição Flamengo vai permanecer. E o Flamengo, enfim, fez aquilo que achou correto. Eu pergunto a você, é claro, quem está errado, quem está certo nessa história? Ou está tudo dentro dos conformes? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!